Bueno, bienvenidos, bienvenidas, compañeros y compañeras de Brasil. Bem-vindas e bem-vindos, companheiros e companheiras do Brasil. Nessa ocasião, primeiro vou me apresentar, sou Bem-vinda, Laura Bento, coordenando todo o projeto sobre a crise climática para os diferentes países e dedicadas a serviços públicos da região da América Latina. Bom, essas diferentes atividades são reuniões subregionais para definir a caixa de ferramentas, ao mesmo tempo que a gente possa aprofundar a questão sobre a ação sindical na defesa do meio ambiente, não somente da defesa política ou de políticas públicas serem implementadas nos países a partir dessas políticas sindicais que devem ser implementadas pelas nossas organizações, e, logicamente, a importância de podermos incluir essas questões também nas negociações coletivas de trabalho e na agenda. Então, não há possibilidade de ter uma justiça social se não houver justiça climática. Então, todos os nossos países, a Argentina, o Brasil e os outros países da região, que fazemos parte da Organização das Nações Unidas, têm, seus governos, aliás, têm implementado uma promessa de atender os requisitos do desenvolvimento sustentável. Acho que independente daqueles que o nosso governo nacional tenham implementado, o movimento sindical tem que estar coordenando, regulamentando e sendo os que possam promover essas ações. E, logicamente, vamos tentar cuidar melhor do meio ambiente e nós, como trabalhadores dos serviços públicos. Então, por nosso lado, conseguir a melhor qualidade dos serviços públicos, quanto melhor possamos defender a nossa causa comum, que é o nosso planeta, melhores serviços públicos poderemos oferecer aos cidadãos do nosso país. Portanto, então, a ideia dessa conversa, além de apresentar a caixa de ferramentas, também é poder participar dessa atividade junto, nesse caso, o companheiro Marco. This meeting is being recorded. Para ver aquelas questões que sejam importantes para o país, para o Brasil, o nosso país irmão, no que diz respeito à ação sindical e à defesa do meio ambiente. Eu gostaria de agradecer a Denise, a nossa companheira internacional de serviços públicos, como secretária subregional do Brasil pela IECP, que tem acompanhado toda essa atividade, essa agendas sindicais. Bom, coisas que não importa se formos muitos ou poucos, não importa. O nosso país, a nossa região latino-americana está em convulsão por muitas situações políticas em todas as diferentes áreas do Brasil, já há muitos anos, que está com muitas ações sindicais e força popular nas ruas, defendendo os direitos dos cidadãos e cidadãos. Às vezes, agendas dos nossos dirigentes sindicais, obviamente, passam por outros motivos e outras coisas que entendemos para ser utilizados. O importante é que possamos replicar o que acontece aqui nessa reunião, que a gente possa discutir e que a defesa do meio ambiente seja e é para nós, para as organizações sindicais que estão afiliadas à IECP, sejam o eixo transversal às questões que discutimos no plano de ação nessa região latino-americana. Agradeço a que estão aqui. Estou vendo a Jacy, que também com ela compartilhamos muitas atividades na IECP. Os companheiros do Escritório do Brasil, agradeço pelo apoio e ajuda para levar adiante essa atividade. E toda a agenda que estamos começando a trabalhar na defesa do meio ambiente, estamos começando de uma maneira maior, e os desafios são enormes, temos muito para fazer pela frente, à medida que a gente consiga disseminar essas questões que são de grande importância para nós, conseguiremos ter mais volume de trabalho e volume de resultados. Agradeço muito novamente por ter me convidado a estar aqui hoje à tarde. Então, agora, Denise, passo a palavra para você, para que você possa cumprimentar os nossos companheiras e companheiros que estão conosco o dia de hoje. Boa tarde a todos os companheiros e companheiras que acompanham e participam desta capacitação sobre a crise climática. Quero parabenizar a Laura pelo empenho e por assumir uma tarefa tão importante que é coordenar um projeto de capacitação
para as entidades sindicais de todas as Américas, de todos os países que compõem as Américas, sobre esse tema. Por quê? Porque este ainda não é um tema sobre o qual o movimento sindical tenha um acúmulo suficiente, incorpore na sua agenda, na sua pauta, nas suas lutas. É claro que é importante ressaltar que o movimento sindical está sobrecarregado, em especial neste momento no Brasil, com diversas lutas de enfrentamento à retirada de direitos trabalhistas, sociais, sindicais e ao impacto da pandemia da Covid-19, que já levou mais de 500 mil vidas de brasileiros e brasileiras. Porém, este tema, o tema das mudanças climáticas, da crise climática, não é um tema em separado, um tema desarticulado das lutas trabalhistas. Quando nós estamos falando de empregos verdes, nós estamos falando também de desenvolvimento social sustentável, de direitos trabalhistas, de geração de novos empregos, respeitando os princípios do trabalho decente, da Organização Internacional do Trabalho, com os quais nós concordamos. Nós estamos falando do enfrentamento ao trabalho precário e insalubre nas minas de carvão, que a última reunião do G7, do Grupo dos Países em Desenvolvimento, não conseguiu avançar e chegar num acordo na recente reunião neste mês de junho, para enfrentar as condições de trabalho péssimas, insalubres no setor, e para avançar no cumprimento das diretrizes do Acordo de Paris. Portanto, nós estamos falando de condições de vida e de trabalho fundamentais. E o nosso país, neste momento, é importante ressaltar, está acompanhando, estarrecido, pelo menos quem tem alguma consciência política, a tramitação do projeto de lei 490, que traz um retrocesso enorme na marcação das terras indígenas. Ele propõe uma desmarcação das terras indígenas e, caso seja aprovado, não haverá mais o reconhecimento de novas terras indígenas no Brasil, o que é um escândalo, inclusive criticado internacionalmente. Se a gente for olhar para onde há terras indígenas, nós vamos verificar que é uma faixa totalmente preservada, porque os índios cuidam da terra, porque dela sobrevivem. Então, toda a disputa no Brasil está ainda muito fortemente ligada, toda a disputa em relação ao clima, com a posse da terra, com a disputa sobre a terra. E essa é uma disputa da classe trabalhadora. E, por fim, lembrar também e compartilhar com a companheira Laura, todos os brasileiros aqui já sabem disso, então compartilho com a companheira Laura, que neste momento foi aberto um processo contra o ex-ministro do Meio Ambiente, o Salles, aqui no Brasil, porque existem suspeitas de que ele está em conivência com madeireiros, avalizando a exportação ilegal de madeira, em conluio, em apoio aos madeireiros. Então, foi instaurado um processo pela Polícia Federal e ele está sendo investigado. Então, é essa situação que o nosso país vive. Por isso, é fundamental essa agenda e é muito importante que nós façamos este debate. Eu estava dando uma olhada aqui, talvez eu esqueça alguma entidade, mas nós temos aqui o Sindisaúde de São Paulo, a Federação dos Sindicatos dos Servidores Públicos de São Paulo, a FESP-ESP, o Sindicato dos Médicos de São Paulo, o Sintraceb, o Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Blumenau, e o Sindicop, que é o Sindicato dos Agentes Penitenciários de São Paulo, participando e acompanhando aqui o nosso debate. Não sei se entrou mais alguém posteriormente, mas eu quero agradecer a presença e dizer que, embora sejamos inicialmente ainda não um grande grupo, é fundamental que dirigentes
que dirigentes sindicais acumulem, compreendam sobre o tema, para que essa capacitação possa ser multiplicada e que o movimento sindical assuma mais fortemente essa pauta. Estou vendo aqui a Solange Caetano, do Sindicato dos Enfermeiros de São Paulo. Não sei se eu esqueci aí na citação de citar mais alguém, peço desculpas caso tenha esquecido, agora vi a Solange. Mas, enfim, é fundamental este envolvimento, essa participação das entidades sindicais, porque as centrais sindicais, a partir do próprio acúmulo, criaram secretarias de meio ambiente. Então, se há nas centrais sindicais do nosso país secretarias de meio ambiente, é exatamente repercutindo a importância dessa luta. E se essa luta é importante, isso precisa também estar nos sindicatos, que é quem sustenta a política das centrais sindicais. Esse diálogo precisa estar no âmbito da classe trabalhadora. Então, saudar, agradecer todo o empenho, o trabalho da Laura, e agradecer o empenho dela em articular, em preparar este seminário específico para o nosso país, que, como eu disse, vive um momento difícil, mas que resiste e aposta na resistência democrática. Muito obrigada. Gracias, Denise, por tus palabras. Obrigada, Denise, por suas palavras. Agora eu vou compartilhar a minha tela com vocês e vou apresentar, então, uma introdução do que é a caixa de ferramentas. Em inglês, Toolkit. É um manual que a Internacional de Serviço Público desenhou no ano passado, foi editado, foi publicado um pouco antes, quando já estávamos com a pandemia de Covid-19 no nosso planeta. Esse manual tem o objetivo de ser uma ferramenta que permita formar e capacitar dirigentes e dirigentes, e as dirigentes sindicais dos vários países que incorporam a ISP com relação à crise climática. Por que nós pensamos e pensaram em fazer esse manual? Como a Denise bem mencionou faz um tempinho, não todos os sindicatos no âmbito mundial estão tão envolvidos ou têm dentro das suas agendas sindicais políticas de ação na defesa do ambiente. Alguns mais, outros menos, depende muito também do ramo de atividade ao qual pertencem. Estão mais vinculados, mais ligados a questões, por exemplo, direito da água, como fazem os sindicatos dos serviços públicos de água, um trabalho muito forte sobre a defesa do ambiente e o uso da água para os cidadãos, e com uma melhor qualidade de serviço público para a população. Mas precisamos, através desses encontros e dessa introdução que vamos ter hoje com a caixa de ferramentas, poder começar a entender também, entre todos e todas, juntos e juntas, incorporar a defesa do meio ambiente e ter políticas de ação contra a crise climática, que vai gerar um compêndio de situações que beneficiarão o trabalho decente de cada trabalhador e trabalhadora, tanto dos serviços públicos como dos serviços privados, porque somos todos cidadãos sob o mesmo teto que é o nosso céu. E todas essas ações individuais que realizamos como cidadãos, cidadãs, como seres humanos, as más ações que realizamos em detrimento do meio ambiente e as ações individuais e coletivas também geram, não apenas por parte das indústrias, mas também das más ações das pessoas, não geram detrimento ao meio ambiente. Então, é importante entender que, à medida que possamos aprofundar nesses temas e envolver todos os nossos grupos de trabalho, jovens, gênero, mulheres, polícia fiscal, justiça fiscal, saúde, educação, habitação. É importantíssimo que a questão da crise climática seja incorporada também com essas visões e seja um eixo central e transversal para as políticas internacionais de serviços públicos. Então, como dizia esse manual, que iniciou o ano passado, tem 8 sessões, 8 capítulos,
que tratam de diferentes temas vinculados à crise climática que o nosso planeta sofre hoje. Na seção 3, justamente insiste e começa a falar sobre como essas ações que eu mencionava agora, essas ações individuais ou coletivas por parte das pessoas, também transformadas não no cotidiano, que vai para o âmbito do trabalho ou produção, geram diferentes situações que vão em detrimento da defesa do meio ambiente. No capítulo 4, examina quais são essas repercussões e que cada efeito tem a sua reação, cada coisa má, ruim que é feita gera uma reação em todos os âmbitos da população, seja dentro do âmbito do trabalho, como nas nossas casas, nos países. Tudo que essas más ações por parte das indústrias, dos governos, que os governos locais permitem, não? Que a produção privada também seja um dos componentes em detrimento do ambiente. Então, quais são essas implicações, não, da humanidade? O número 5 passa por todas essas organizações internacionais com as quais nos vinculamos também a partir da Internacional de Serviços Públicos no que se refere ao mundo internacional e à defesa do meio ambiente. Na seção 6, fala justamente sobre os setores que nós incorporamos na Internacional de Serviços Públicos, que esse trabalho é importantíssimo para desenvolver a defesa dos serviços públicos e a implicação para a crise climática. No capítulo 7, diz quais são essas ações sindicais que, à medida que vamos evoluindo e avançando no tempo, essas ações sindicais vão requerer muitas mais ações, não? Não tudo o que está no manual é para se fazer, não, tem que fazer isso e muito mais, não? Isso é o que vai nos propondo a política nacional e global. Um dos capítulos fala justamente sobre o aquecimento global e, como eu mencionava agora, como nós utilizamos os recursos que nós temos ao nosso alcance e esses maus hábitos, essas más ações, justamente por não estarmos educados ou formados na defesa do meio ambiente, nós geramos, às vezes sem conhecimento, não, ações que podem gerar, então, o aquecimento global. Por que a mudança climática é importante para os serviços públicos? Porque nós entendemos justamente que, à medida que possamos envolver políticas dentro do mundo do trabalho e da ação sindical, que se refiram à segurança alimentar, direito à água, saneamento e condições de trabalho, devem sempre ser reguladas através da negociação coletiva, não apenas a conseguir melhores condições de serviço público, também estamos pensando como desenvolvemos as nossas tarefas no trabalho, que o serviço público na sociedade seja de forma sustentável e não pensar apenas hoje que um trabalho decente é um trabalho registrado, com salário, seguridade social, negociação coletiva, diálogo social, mas também com justiça climática para esse trabalhador e essa trabalhadora. Aqui, como eu comentava antes, os vínculos internacionais que os diferentes países estão, diferentes eixos, não, que se referem ao meio ambiente, nas Nações Unidas, dentro dos seus tantos organismos internacionais que ela possui, dentro da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança Climática, foi criada uma convenção e que 195 países assinaram e de todas essas convenções que estão sendo realizadas, elas não chegam a cumprir com essa agenda, e não apenas por parte dos governos nacionais, mas nós também, como sindicatos, é preciso chegar até os trabalhadores e trabalhadoras da sociedade. Por isso é importante que possamos divulgar e
vincular todas as questões associadas aos setores da Internacional de Serviços Públicos com a defesa do meio ambiente. Porque cada lugar onde nós estamos trabalhando, com a tarefa, o trabalho que seja, os elementos que nós usamos para trabalhar, ou o ambiente no qual trabalhamos, se não se considera, se não se integra com políticas pela defesa de um emprego verde, um serviço público, por exemplo, a tecnologia hoje, não o teletrabalho por causa da pandemia, pelo isolamento que estamos sofrendo ainda muitos dos países, distanciamento social, e não podemos ir aos locais de trabalho, o uso da tecnologia, que é conhecido como o futuro do trabalho na OIT, não se adiantou esse processo com relação às tecnologias. E elas também invadem o que tem a ver com a defesa do meio ambiente, porque produzem inconvenientes, problemas, tudo o que tem a ver com a defesa do meio ambiente e aumentam, somam um eixo mais na crise climática, não em detrimento da saúde dos e das pessoas que habitam este planeta. Então, não pensar apenas como sociedade, nós como sindicatos, mas também nós como parte, membros de uma organização de trabalho com recursos materiais que utilizamos para trabalhar, se estamos contribuindo ou não para a defesa do meio ambiente. Eu entendo que é uma questão integral que nós temos que abordar numa agenda sindical que parta da trabalhadora no posto de trabalho, realizando uma tarefa de trabalho, até uma indústria que certamente não utiliza, não, a sua produção não é realizada através de mecanismos na defesa do meio ambiente, mas justamente pelo contrário, não? E também com governos nacionais que permitem essas possibilidades de não pagar impostos ou evadir impostos por contaminar o nosso planeta, o nosso ar. Então, é um trabalho muito amplo na defesa do ambiente, é uma agenda muito ampla e não está direcionada a apenas um tema, mas abrange a todas e todos em todos os âmbitos em que estamos como pessoas. E a Internacional de Serviços Públicos está... Bom, a ideia é, através... E estamos fazendo isso na ISP, não? Poder trabalhar em conjunto com organizações e ONGs que estejam vinculadas ao trabalho da defesa do meio ambiente e que não seja apenas uma tarefa sindical, mas que nós possamos compartilhar com ONGs, associações da sociedade civil, porque nós entendemos que não é uma luta de poucos, e sim uma luta de todos. É isso que eu mencionava antes, não? Nós que trabalhamos na Internacional de Serviço Público, também, provavelmente alguém da nossa família trabalha no âmbito privado e também passa pelas mesmas condições, ou talvez piores, dependendo do ramo, né, de trabalho de cada um, com questões que vão contra a defesa do meio ambiente. Então, entender que se trata de uma agenda extensa, transversal, ampla e com parceiros, parceiras que possam, na vida do mundo do trabalho, aumentem o plano de ação da Internacional de Serviços Públicos no que se refere ao cuidado ao meio ambiente. E essas agendas sindicais que possam, bom, elas por si só já incorporem esse tema. O último capítulo da Caixa de Ferramentas tem um módulo com várias atividades de formação sindical. A ideia das primeiras subregionais que estamos fazendo é apresentar para vocês o manual, essa ferramenta de trabalho, de formação e de capacitação. Não é a capacitação em si. Nós estamos começando a divulgar o que é a caixa de ferramentas. E a ideia é que possamos nos apoderar desse material, desse manual, e que seja próprio para cada sindicato que possa... Bom, temos muitos companheiros e companheiras na região que já são especialistas na questão do meio ambiente, e eu convido a todos e todas para que tenham ações dentro da sua região, da sub-região, com esse manual de ferramentas para poder fortalecer a capacitação de todos e todas. Isso dito, eu aproveito aqui,
nesse último slide, contar duas coisas que nós estamos fazendo no projeto Union to Union para 2021. É um concurso, na verdade são dois concursos que nós lançamos a partir da Internacional de Serviços Públicos, um é literário e outro audiovisual, justamente para promover os aspectos da defesa do meio ambiente vinculados a diferentes eixos temáticos que estão vinculados aos serviços públicos sustentáveis. Bom, eu tenho o prazer de poder contar que, juntamente com o Marcos, que vai fazer a sua apresentação depois de mim, o companheiro Marco faz parte do júri desses dois concursos. Nós convocamos companheiros e companheiras da região latino-americana que já vinham tendo um trabalho desenvolvido no que tem a ver com a defesa do meio ambiente e que vamos ter uma escola sindical online para os países da região latino-americana, em que cada um de vocês que tenham interiorizado ou convoque o tema da defesa do meio ambiente vão poder entrar na página da ISP e poder ter uma capacitação assincrônica, né? O que eu quero dizer é que vocês não precisam que haja uma pessoa do outro lado falando como eu estou falando nesse momento, mas vocês vão poder acessar os vídeos e bibliografias para poder resolver alguns questionários, alguns de verdadeiro ou falso, e poder assim completar para o estudo da caixa de ferramentas e aquilo que é importante para as ações sindicais da nossa região e da Internacional de Serviços Públicos. E Marco também vai fazer parte da equipe de capacitadores dessa escola sindical. Então, estamos começando a trabalhar. É a primeira escola sindical online que nós vamos fazer na ISP, então é um desafio importante e interessante para todos nós. O Brasil vai estar representado por Marco, e muito bem representado. Obrigada pelo seu apoio e colaboração. E bom, nada, a ideia era contar a vocês mais ou menos para onde estamos indo com a defesa do meio ambiente. E indo contra a crise climática e mais a favor da defesa do meio ambiente. Então, isso é um desafio interessante e importante que nós temos. E convoco as mulheres e os e as jovens dos nossos sindicatos a que se somem a essas tarefas. Generacionalmente, os jovens estão muito mais próximos do trabalho da defesa do meio ambiente. Portanto, bom, já nasceram com algumas estratégias, algumas dicas sobre defesa do meio ambiente. Nós, mais velhos, estamos aprendendo à medida que vamos vivendo, conhecendo mais coisas, mas eu convido a todos e todas para que se somem ao Comitê de Jovens e ao Comitê de Mulheres também, que se somem a esse trabalho que estamos realizando para a região latino-americana pela Internacional de Serviços Públicos. Bom, tendo dito isso, agradeço a atenção de vocês e, Marco, te passo a palavra. E, enquanto isso, eu vou colocar a sua apresentação na tela. Agradeço a Laura pelo convite, pelos trabalhos que estamos realizando aí na ISP, a Denise também, Denise Dal, aqui, que já realizamos muitos trabalhos juntos no Fórum Alternativo Mundial da Água, entre outros, né? E, enfim, eu sou o Marco Antônio da Lama, sou assessor de meio ambiente da CUT de São Paulo e assessor dos trabalhadores da saúde do Sindicep de São Paulo. Bom, sem mais delongas, né, o assunto é grande, tem bastante coisa para ser falada em 20 minutos, então vamos caminhar para frente um pouco. Então, por favor, Laura, eu coloco para frente aqui, não? Tá, você. Então, falar um pouquinho sobre a questão das crises climáticas, né, aquecimento global. Pode retornar, por favor. Acho que todos conhecem, né, um pouco quais são as origens das crises climáticas, aí, que são o aumento na concentração de gases de efeito estufa, né, como o vapor d'água, o dióxido de carbono, que está aqui, CO2,
o óxido nitroso, o N2O, o metano, né, CH4, né, que esses gases, eles absorvem, né, a radiação solar, né, nas frequências infravermelhas, né, e eles prendem o calor dentro da nossa atmosfera, né. Então, antes, quando tinha menores concentrações de gases de efeito estufa na atmosfera, o calor se dissipava no espaço mais do que se dissipa hoje, né. Por isso que as temperaturas estão aumentando, junto com a temperatura, toda uma desregulamentação dos climas, né? E a gente já sabe também os principais causadores, né, do aumento de gases de efeito estufa, a queima de combustíveis fósseis, como carvão mineral, diesel, gasolina, né? Os desmatamentos, por dois motivos, né? Aqui no Brasil, muitos desmatamentos vêm por conta das queimadas, né, que aumentam também a concentração de dióxido de carbono na atmosfera, e pelo fato de que quanto menos florestas você tiver, menos árvores, menos vegetações, sejam elas primárias ou não, menor vai ser a captura de carbono e a captura de gases de efeito estufa, né? Então, ela potencializa, o desmatamento ele potencializa a concentração de gases de efeito estufa na atmosfera e por consequência, né, o aquecimento global e as crises climáticas. E, por fim, uma questão que é muito pouco colocada por aí é a questão dos enormes rebanhos ruminantes, né, principalmente o gado bovino, os bois, né. Eu estava vendo uma pesquisa outro dia que os gados bovinos, os rebanhos, né, de gados ruminantes bovinos, eles têm uma contribuição de gases de efeito estufa maior do que o setor de transportes do mundo. Isso por algumas questões, né? Desculpa a palavra chula, né? Mas o gado, ele flatula, ele peida. Metano, que é um gás que tem muitas vezes mais o potencial de aquecimento potencial de aquecimento global do que o dióxido de carbono, né? Então, esse gado soltando metano, ele tem uma contribuição muito forte, né, para o aquecimento global. E, por outro lado, também os desmatamentos, eles estão diretamente relacionados, principalmente, à atividade de pecuária. No Brasil, a gente sabe que 80% das terras devastadas na Amazônia e no Pantanal dão lugar aos rebanhos bovinos. Então, tem uma questão aí entre o consumo de carne e as crises climáticas. Tem uma questão direta que a gente precisa resolver também. Por favor, próximo slide. Aqui, né, uma ilustração, né, do que a gente falou, né, os gases de efeito estufa retendo o calor na atmosfera, né, que causa o aquecimento global e as crises climáticas, né. Pode passar para o próximo, por favor, Laura. E aqui o potencial de aquecimento global de alguns gases, né. O dióxido de carbono, ele é o, como é que se diz, ele é a referência, né? Ele é a referência, então ele tem o potencial número 1. E o metano, que a gente acabou de falar, dos ruminantes, aqui tem potencial de aquecimento global 21. Isso quer dizer, ele é 21 vezes mais, com poder de aquecimento global maior, 21 vezes do que o dióxido de carbono. Aí tem o óxido nitroso, ele é 310 vezes... ele tem um potencial de aquecimento global 310 vezes maior do que o dióxido de carbono. E tem um outro aqui, o HFC23, que ele é utilizado, é interessante essa história, ele é utilizado para refrigeração, né? Para equipamentos de refrigeração em alguns lugares do mundo, né? Quando teve problema na camada de ozônio, alguns trocaram o CFC pelo HFC. O HFC não gera buraco na camada de ozônio, mas ele tem 11.700 vezes um potencial de aquecimento global maior do que o CO2, né? Próximo, por favor. Alguns efeitos do aquecimento global também, a gente sabe, o aquecimento global, quando ele muda as temperaturas, ele muda a temperatura do oceano, que mexe com toda questão de umidade do planeta, ele mexe com pressão atmosférica,
correntes de ventos, aí ele muda os regimes de chuva em todos os lugares, né? E com isso ele vai causando reações em cadeias complexas, né? Que vão gerando várias mudanças e várias crises no clima, né? Então a gente tem aqui o derretimento das geleiras, né? O aquecimento global ele não é uniforme no planeta. Quanto mais próximo dos polos, maior é o aumento de temperatura, né? Então, por isso que as geleiras estão derretendo tão rápido e quem está mais próximo do Equador não sente tantos efeitos diretos, né, com o aumento da temperatura, né? Mas, então, com esse derretimento das geleiras, a gente tem um aumento nos níveis e nas temperaturas dos oceanos, né? Desertificação em vários lugares, né? Aqui o Nordeste brasileiro é um local que vai sofrer mais com desertificação a partir das mudanças climáticas, né? Alterações gerais nos regimes de chuva, né? Em lugares que é seco vai ficar mais seco, como o Nordeste, acabei de falar. No lugar que chove muito vai acabar tendo muito mais chuvas, inundações, né? Eventos extremos, né? Como furacões, inundações. E isso tudo, essa mudança de temperatura, de pressão, vai mexendo com a agricultura, ou com a vegetação como um todo, com a biodiversidade como um todo, né? Nessas mudanças de clima, né? E você diminui o nível de biodiversidade em diversos lugares, né? Você perde áreas de agricultura, com as inundações você também tem a disseminação de várias doenças, né? Como esquistossomose, malária, febre amarela, né? E com essa diminuição de áreas agricultáveis, aí a gente diminui a produção de alimento, né? Aumenta a fome, com o aumento do nível dos mares, a gente vai ter muitos refugiados do clima, né? Inclusive Rio de Janeiro, Buenos Aires, entre outros lugares, estão ameaçados pelo aumento dos níveis do nível do mar, né? E nisso vão ter um monte de refugiados do clima, disputa por territórios, por água potável, guerras e etc., né? É um cenário bastante tenebroso, infelizmente. Por favor, o próximo. Aqui, só para a gente ter uma ideia, essa relação aqui, nessa linha azul, são as emissões de dióxido de carbono desde 1880, né? Até 2015. E as barras laranjas são as temperaturas, né? O pessoal, na comunidade científica, utiliza as temperaturas de 1850 a 1900, que é uma temperatura que eles consideram como as médias de temperatura anterior ao período industrial, né? Anterior ao aumento de concentração de dióxido de carbono e outros gases de efeito estufa. Então, aqui, você vê aqui no 4, né, na linha 4 aqui, que era a média de temperatura do período pré-industrial. Então, vai aumentando, a linha azul vai subindo, quer dizer que vai aumentando as emissões de dióxido de carbono e as temperaturas vão aumentando também. 99,9% da comunidade científica acredita na correlação direta entre o aumento dos gases de efeito estufa e o aumento das temperaturas. Tem aquele 1%, 0,1% que fala que não, e o pessoal no jornal dá voz para eles como se eles fossem metade a metade. Então, sem negacionismo, a correlação é direta. Gases de efeito estufa e aumento de temperaturas, mudanças climáticas. Próximo, por favor. Bom, em 2020, a gente já teve uma temperatura média global de 1,2 graus Celsius acima, né, das temperaturas representativas do período pré-industrial, e há um consenso técnico-científico e boa parte político também, que a partir do momento que nós passarmos de um aquecimento médio global acima de 2 graus Celsius, 2 graus Celsius acima da temperatura pré-industrial, isso vai gerar uma reação em cadeia irreversível, né? É como se entrasse num piloto automático, né, de mudanças de temperatura nos oceanos, mudanças de correntes marítimas, mudanças de temperatura, pressão do ar, regimes de umidade, né? Que isso entraria num
um piloto automático, né, em que não haveria mais o que a humanidade fazer para deter essas mudanças climáticas, né? Então, ou a gente muda o nosso sistema de produção, distribuição e consumo, e principalmente as nossas fontes de energia, para manter a temperatura do planeta em 1,5 graus Celsius no mínimo, ou então a gente vai gerar mudanças aí de uma maneira que a gente não vai conseguir mais atuar sobre elas, né? Por isso essa urgência, né? Próximo, por favor. Mas, por outro lado, infelizmente, né, não quero aqui tocar as trombetas de Miguel aí do Apocalipse, mas pouco indica que nós conseguiremos reverter as estimativas de um aumento de 2 graus Celsius em 2037 e 3 graus Celsius em 2069. Porque para isso, como a gente acabou de falar, né, a gente teria que a toque de caixa, né, muito rápido, teria que substituir os combustíveis fósseis por energias renováveis e também teríamos que tomar conta da questão do consumo de carne e dos grandes grandes rebanhos de gados bovinos no planeta. Mas a gente viu aqui que tem um dado de 2017 da Bloomberg aqui, que os investimentos globais em fontes de energia de baixo carbono não chegaram nem na metade dos investimentos globais de petróleo, gás e carvão. E a Oxfam também fala que é bom a gente começar a falar das questões das desigualdades sociais, que as desigualdades sociais elas têm relação direta com os problemas ambientais, que são problemas, na verdade, socioambientais, né? Não são somente ambientais, são problemas sociais e ambientais. Então, a Oxfam fala aqui que de 1990 a 2015, 1% dos super ricos do planeta foram responsáveis por emissão de dióxido de carbono que foi mais de 2 vezes as emissões dos 50% mais pobres do planeta. Então, tá vendo? Tem 1% de super ricos ali que eles poluem 2 vezes mais do que 50% da população. Por isso a questão da discussão sobre as desigualdades sociais são tão importantes no meio dessa discussão das crises climáticas e das crises ambientais como um todo. Próximo, por favor. Eu não consigo, Outras crises ambientais que se somam às crises climáticas, por favor. Aqui só passar rapidamente, né? Bom, a gente, dentro de um sistema que valoriza a produção e o consumo infinito, né? Hoje em dia, de acordo com o cálculo da Global Footprint Network, a gente já gasta 60% a mais do que o planeta é capaz de repor e de regenerar. Se todo mundo... hoje a gente precisaria de recursos naturais equivalentes a 1,6 planetas Terras para manter o nosso estilo de vida, em média, né? Por um lado, a gente supera as capacidades dos ecossistemas em produzirem recursos, né? Em produzir água limpa, ar limpo, em terras boas para plantação, para suprir nossas necessidades de alimentação e tal. E, por outro lado, também a gente supera a capacidade dos ecossistemas em absorver os resíduos, absorver a poluição gerada pela atividade humana. Então, a gente consome mais e polui mais do que o planeta é capaz de se recompor. Só os americanos, aqui os estadunidenses, na verdade, né? Americanos somos todos nós. Estadunidenses, eles gastam recursos naturais equivalentes a quase 5 planetas. Os brasileiros também não estão tão bem assim, porque nós brasileiros gastamos em média, isso é tudo em média, né? Quem é mais rico gasta mais, quem é mais pobre gasta menos. Mas em média os brasileiros gastam o equivalente a 1,8 planetas Terras também. Próximo, por favor. Tem outros temas aqui que acho que a gente fala bastante, né, sobre a questão do aquecimento global, e a gente precisa prestar atenção, às vezes, também em outras crises climáticas, né, que vão gerar impactos nas atividades sindicais, nas atividades laborais, nos serviços públicos, né, a aniquilação da biodiversidade, a poluição por resíduos sólidos, poluição por agrotóxico, a escassez de água doce potável, né, e as desigualdades sociais extremas, que a gente está falando aqui. Então, aqui, por exemplo, a Oxfam está falando que em 2016, o 1% mais rico da humanidade, aquele 1% dos super ricos da humanidade, eles têm mais dinheiro do que os 99% restantes da humanidade.
1% da população tem mais recursos do que 99% do restante da humanidade. E 8 bilionários, 8 caras, 8 pessoas, têm mais dinheiro, têm mais renda do que a metade da população mais pobre do planeta. Então, é esses caras aqui que a gente precisa, é com esses caras que a gente precisa discutir. Quer ver por quê? Próximo, por favor. Que son los que le caben, pues, la responsabilidad, son los grandes causadores. A gente está falando daquele 1% da humanidade. Esse 1% é 1% que tomam as decisões pela gente. São aqueles que deixam a gente em uma não opção de, por exemplo, comer um alimento sem agrotóxico ou comprar um produto que não tenha 50 quilos de plástico junto com ela, né? Que mandam no setor de mineração, na distribuição de terra, etc., né? São os grandes capitalistas, né? Então a gente fala aqui da ilusão de capitalismo sustentável, por quê? A gente sabe que o capitalismo, né, os grandes objetivos do capitalismo é a acumulação de capitais e a expansão da produção infinitamente, né? Então o aumento da produção e da acumulação de forma infinita, algo que não é compatível com os limites da biosfera, né? Não é compatível com os limites do planeta. Então, aqui, por mais que desejem aprimorar a conduta ética de suas corporações, de suas empresas, os dirigentes das grandes empresas, das grandes corporações, não podem se permitir a subordinar suas metas empresariais, econômicas, aos imperativos ambientais e sociais. Se uma empresa renuncia ao investimento lucrativo por conta de seus impactos socioambientais, os investidores dessa empresa poderão, 1. Substituir o responsável pela decisão verde, se tiverem poder para isso. Ou se não tiverem poder para isso, eles podem tirar o seu dinheiro dessa empresa e passar o dinheiro para outras corporações, para as outras empresas que apresentem melhores possibilidades de lucro, de ganho. Próximo, por favor. Seguindo nessa lógica do capitalismo sustentável, está aqui o Milton Friedman, né? Prêmio Nobel da Economia, um dos grandes economistas do século XX, Chicago Boy, amado por Paulo Guedes, né? Ele definiu como imoralidade qualquer iniciativa de um dirigente de uma corporação que vise atenuar os seus impactos ambientais, se tal iniciativa implicar a diminuição dos lucros de seu acionista. Então está aqui a moral da história. A moral da história é lucro. O resto é bobagem. E um exemplo aqui de 2017, ExxonMobil, né, empresa do ramo petrolífero, se recusou a acolher especialistas em mudanças climáticas na direção da empresa, bem como se recusou a estabelecer limites de emissões de gases de efeito estufa e se justificou perante tal decisão. Escolhemos não perder dinheiro de propósito. Então, capitalismo verde não existe. Por favor, inclusive aquele tal de triple bottom line lá é marketing, né? Não é verdadeiro, né? Enfim. Precisamos de uma transição ecológica justa para os trabalhadores. Por favor, Laura. O que diz essa transição transição ecológica justa para os trabalhadores? Então, a gente está vendo, né? O capitalismo não vai dar solução. O capitalismo jamais será verde, não tem jeito. Então, por tais motivos, os trabalhadores precisam articular agendas comuns de resistência à destruição planetária e de construção de alternativas econômicas, sociais e culturais a esse capitalismo voraz. Temos que buscar um novo modelo de desenvolvimento com diretrizes claras e objetivas quanto à preservação do meio ambiente, junto com políticas públicas que busquem a equidade e justiça social, com distribuição de renda, geração de riqueza, emprego decente e salário digno, com ampliação e fortalecimento das políticas sociais universais, como saúde, educação, saneamento e proteção social, especialmente para as populações mais carentes. A gente precisa juntar a questão social do trabalho com a questão ambiental, porque no mundo morto, né, já diria SP, num planeta morto não há empregos, né? Pode passar para o próximo. E quando a gente quando a gente trabalha, a gente precisa juntar essas duas questões bem juntas, né? Quando a gente trabalha em separar a questão ambiental das questões sociais, econômicas, políticas, né? A gente vê absurdos do tipo aquele Elon Musk lá da Tesla, né? Milionário da Tesla, o cara patrocinar
um golpe de Estado na Bolívia para roubar o lítio deles, né? Porque é o lítio que faz a bateria dos seus carros elétricos, né? Que são ambientalmente mais corretos que os carros movidos a combustível fóssil, né? Mas se a gente não junta as coisas, a gente tem um absurdo desse. E a gente vê coisas também, por exemplo, como indústrias altamente poluentes no interior do país, sendo defendida pela comunidade do entorno, que está sofrendo com essa poluição, com essa contaminação, porque eles têm medo de perder os seus empregos, né? A sua renda, né? Então a gente precisa juntar isso tudo para fazer essa transformação, essa transição ecológica justa, né? Então aqui a primeira preocupação da transição ecológica justa é a transformação produtiva rumo a uma economia de baixo impacto ambiental, baixo carbono e baixo impacto ambiental, para que os trabalhadores dos ramos mais poluidores, como mineração, combustíveis fósseis, químicos, plásticos, né, eles não sejam penalizados pela degradação que é desresponsabilidade de suas empresas, né? Então, no momento que você tem, por exemplo, que fechar uma grande empresa, você tem que ter uma política pública ali. O que você vai fazer com esses trabalhadores, né? Mas a gente vai falar isso um pouquinho daqui a pouco, né? E a segunda dimensão é uma abordagem mais ampla, né? Pode voltar lá. O último, uma abordagem mais ampla em que você precisa tomar conta das comunidades do entorno, as comunidades que sofrem com essas crises climáticas, né? Não só os trabalhadores, mas as suas famílias, as suas comunidades, seus territórios, né? Atingidos por diversos danos ambientais, atingidos ou ameaçados por danos ambientais, né? E não contabilizados nessas empresas. Daí eu retomo o que disse a Laura, né? Essa não é uma tarefa só do movimento sindical, mas também de movimentos sociais, associações, ONGs, coletivos livres, movimentos ecologistas, né? Mas que nós, sindicalistas, não podemos nos furtar essa tarefa. A gente precisa estar junto nessa grande rede, né? O próximo, por favor, né? Daí, tanto que a gente, aqui, né, o pessoal da CUT está no Fórum Popular da Natureza, né? Que é isso, né? A gente precisa estar em grandes redes, né? De atuação socioambiental. O próximo, por favor, Laura. Então é isso, né? Para que a gente consiga fazer essa transição ecológica justa, né, a gente precisa de um estado de bem, eu brinquei aqui com a palavra, um estado de bem-estar socioambiental, né? Ou a gente pode pensar no ecossocialismo ou no estado de bom viver, não? Mas um Estado pautado por um plano de desenvolvimento ecologicamente mais correto, com soberania nacional, igualdade social, valorização do trabalho e democracia participativa, né? Com políticas públicas de transformações industriais guiadas por um projeto democrático popular, com alternativas de geração de emprego e consumo compatíveis com o ideal de bem-estar social e com as capacidades do planeta em se recompor, né? Recompor por recursos naturais, regenerar ambientes degradados, né? Então, que nem a gente cita aquele exemplo de uma fábrica poluidora, se você vai fechar uma fábrica poluidora num estado de bem-estar socioambiental, vamos dizer assim, as políticas públicas devem garantir requalificação para os trabalhadores que podem perder esses empregos, né? Educação, investimentos coordenar investimentos para que você possa dar uma recolocação profissional para esses trabalhadores em outros setores de menor impacto, né? Dentre outras questões. Então, a gente precisa de um Estado forte, né? Por favor, próximo. É isso, né? Um Estado que enxergue que o desenvolvimento sustentável depende do meio ambiente saudável e que a gente depende também da igualdade social, né? E não um Estado que confunda desenvolvimento com crescimento econômico infinito, puro e a qualquer custo. Desenvolvimento não é a mesma coisa que crescimento econômico, né? E nesse sentido, a gente nunca vai ter adesão de um governo apoiador do chamado Estado mínimo, né? Que na verdade é Estado mínimo para os pobres e o Estado máximo para os ricos, né? Porque as políticas públicas do tal Estado mínimo, né, estão sempre capturadas por lobbies de grandes empresas, conglomerados e tal, né? E capturadas pelo ideal de que o Estado só deve interferir para facilitar a vida das grandes empresas, né? Então vejam bem que tipo de governos e de Estado nós queremos, né?
Próximo, por favor. Daí a importância dos serviços públicos e aproveitando o gancho aqui, o não à reforma administrativa PEC 32, por favor. Esses são os motivos pelos quais a gente tem que se mobilizar contra a proposta de emenda constitucional número 32, que é a reforma administrativa, né? Que, dentre outros ataques, ela prevê o aumento exorbitante de indicações de cargos de comissão, né? Que são aqueles cargos políticos indicados, né? Para exercer funções estratégicas, cargos antes que eram de servidores públicos concursados, estáveis, né? E que agora... esses cargos vão estar à disposição para que o governo de plantão nomeie a sua turma, né? E aí tem duas questões, né? Ao nomear essa turma, a gente não sabe se esse pessoal é tecnicamente competente para realizar o trabalho aos quais eles estão se propondo, e segundo, essa turma nomeada, ela fica com o rabo preso, né? Ela fica com o rabo preso politicamente a esse governo, né? Então, ela fica técnica, ética e politicamente comprometida. Muito, como é que se diz, passível de se envolver em esquemas de corrupção. Isso é um problema. Próximo slide, por favor. Os motivos pelos quais a gente tem que lutar contra a PEC 32, né? Que nessa PEC está aí a autorização para que o governo privatize qualquer serviço e pague salários de empresas para empresas privadas, né? Para que essas empresas privadas executem as políticas públicas, que antes estavam na mão direta do Estado, né? E que elas executem essa política pública de acordo com a lógica de acumulação e expansão do lucro, e não com a lógica que deve ser dada ao Estado, né? Que é a lógica de gerar bem-estar social, bem-estar socioambiental, vamos dizer assim, né? E, por fim... Dalama. Não é isso. Também. As intérpretes estão pedindo para você falar mais devagar. Ah, perdão. Conta da tradução. Tudo bem. É que esse assunto, ele é, ao mesmo tempo, tão desafiador, né? E move paixões, né? De uma forma tão intensa, né? Que a gente a gente se empolga e acaba falando rápido demais, né? Mas o último motivo pelo qual a gente tem que lutar contra a PEC 32 é uma ausência de comprovação econômica, né? De que com essas mudanças, né? Com essas mudanças haverá melhorias nos serviços públicos, né? A gente conhece os estudos aí que a ISP ela dissemina, né? Aquele estudo do pessoal da Holanda, se não me engano, né? Da remunicipalização dos serviços públicos, tal, né? Que vai mostrando, né? Que diversos serviços privatizados no setor de saneamento básico, energia, saúde, e entre outros, né? Eles saem mais caros, em geral, né? E não oferecem melhores resultados do que serviços que estão nas mãos da administração pública direta e nas mãos dos servidores concursados, né? Aqui no caso de São Paulo, né? Eu estou falando de São Paulo, tem um estudo sobre as OS, as Organizações Sociais da Saúde, né? Esses estudos eles estão comprovando a mesma coisa, né? Essas organizações sociais, que são grandes empresas que atuam na saúde, elas saem mais caro para o erário público, né? E elas não oferecem um serviço melhor. Então, essa reforma ela vai trazer gente que a gente não sabe se é tecnicamente competente para realizar esses trabalhos, ele vai dar mais margem à corrupção, os serviços vão ser feitos de acordo com a lógica do lucro, né? E, por fim, a gente não sabe se vai ser melhor. Por isso que somos contra a PEC 32. Próximo slide. Está acabando. Os desafios e as contribuições dos servidores e servidoras públicas, né? Esse daqui, na verdade, eu peguei da caixa de ferramentas aí da ISP, a caixa de ferramentas da ISP tem vários bons exemplos aqui, né? De vários desafios e contribuições dos servidores, né? Os servidores
que trabalham com água, né, vão sofrer diversos problemas com com as crises ambientais, o pessoal da energia também, né? Pode passar, por favor, porque está terminando o tempo, eu vou pegar alguns outros exemplos aqui, né? Aqui, no caso, os profissionais da saúde, que são sempre fundamentais. Aqui nós temos o pessoal dos médicos, dos enfermeiros e o Cine Saúde aqui presente, né? Os profissionais da saúde sempre fundamentais e serão ainda mais afetados pelo aumento e pela disseminação de doenças. Lembrando que a Covid-19, de acordo com correntes científicas sérias, é uma doença ambiental, né? Uma doença que aproximou o vírus do ser humano por conta da degradação de meio ambiente, por conta de relações forçadas entre animais que não se encontrariam normalmente. Mas, enfim, né? Os trabalhadores da saúde vão sofrer muito mais, né? Com disseminações de novas doenças vindo da aniquilação da biodiversidade e das mudanças climáticas, o pessoal do setor de emergência, aí pensar que a gente vai ter o aumento de eventos catastróficos, como tempestades, inundações, secas, né? Então, eles têm um trabalho também fundamental. Próximo, por favor. Os governos municipais também, né, que vão ter que dar todo esse apoio às comunidades atingidas por crises ambientais ou ameaçadas por crises ambientais, né? Os trabalhadores da Seguridade Social também, né, vão ter que trabalhar, infelizmente, né, vão ter bastante trabalho aí com cálculos, perícias e garantias de instrumentos de bem-estar social para os trabalhadores, para as comunidades. Próximo, por favor. Os trabalhadores do Serviço de Proteção Ambiental também, né, no Brasil, no caso, o IBAMA, o ICMBio, né, entre outros, né, vão ter uma pressão muito forte, né, já que a gente sabe que quanto menor a disponibilidade de recursos naturais, maior a pressão e a disputa por aquisição e exploração de tais bens, né. Os trabalhadores do serviço público como um todo, né, infelizmente, vão ser bastante impactados, né? E, ao mesmo tempo, a gente precisa trabalhar na qualificação técnica, né? Na qualificação técnica do Estado e dos servidores, porque são eles que podem encontrar soluções de mitigação para as diversas crises ambientais e climáticas que virão. Já estão aí, né? Mas que tudo indica que serão potencializadas, infelizmente. É isso. Obrigado pela oportunidade. Aqui algumas referências, eu disponibilizo depois para todos. Agradeço a oportunidade. Obrigado. Gracias, Marco. Excelente exposición, la verdad. Obrigada, Marco. Excelente exposição. Muitíssimo obrigada por todo o seu conhecimento e também pela informação disponível. Vou enviar por e-mail a apresentação do Marco para que vocês tenham esses links também de referência, de informação, para que vocês possam ter. Bom, se alguém quer fazer alguma pergunta, somos poucos, então pode pedir a palavra, abrir sua câmera, se apresentar e fazer a pergunta que quiser. Não sejam tímidos nem tímidas. Geise. Boa tarde a todas e todos. Eu sou Geice Maiara Brick, sou do Sintraceb de Blumenau e também sou do Comitê Executivo Regional da ISP. Laura, é um assunto, primeiro, parabenizar, né? Como diz a Denise, ainda é um... Peraí, só um pouquinho que meu celular está tocando. Pronto. É um assunto ainda que carece de muito acúmulo por parte do movimento sindical. A gente tem alguma boa prática já, Laura, na América, que a gente pudesse compartilhar para que talvez exemplificasse, facilitasse para as pessoas conseguirem compreender um pouquinho melhor como que esse trabalho poderia ser desenvolvido na prática pelos sindicatos? A gente já tem algum exemplo ou a gente ainda está começando a engatinhar com isso também em outros países da América Latina? Estamos começando. A caixa de ferramentas, o que aconteceu basicamente foi que a pandemia, no ano passado, estavam previstas várias atividades presenciais para poder divulgar a caixa de ferramentas.
E começamos a incorporar tudo o que tem a ver com a crise climática na agenda dos sindicatos. O projeto estava inicialmente pensado para o Peru, mas devido às circunstâncias do ano passado, as atividades que nós tivemos com a região, com diferentes sindicatos da região, nós conseguimos ampliar para a região latino-americana. Então, estamos começando, todos os países da região latino-americana, estamos dando os primeiros passos no que se refere não apenas à caixa de ferramentas, mas o principal, que é a crise climática incorporada nos sindicatos. Então, não há uma prática para que seja copiada, porque estamos começando a divulgar a caixa de ferramenta e esse tema é justamente o desafio, porque depois dessa reunião nós possamos replicar o que estamos fazendo e gerar outros espaços para continuar discutindo, debatendo e talvez gerar certamente ações sindicais sobre essa questão. Por exemplo, convido a que vocês participem nos sindicatos, nos diferentes setores, comitês, para que criemos atividades para o setor da saúde, que também um parênteses aqui, é importante levar em conta a pandemia também, não? Dentro disso tudo que estamos falando, não? O setor da saúde também como um dos mais sacrificados no que se refere ao trabalho de serviços públicos e o cuidado da saúde dos próprios trabalhadores e trabalhadoras. E como estamos dizendo, desde o ano passado, a caixa de ferramentas, não, esse manual, não é que está obsoleto, mas não, a pandemia nos atravessou e algumas coisas mais precisamos incorporar no debate sobre o cuidado do meio ambiente. Então, convido também a Geice, por um lado como jovem, e a Luiz, para que possamos também fazer atividades com os setores de educação, saúde, municipais, estaduais, para poder trabalhar a questão do meio ambiente. Os temas podem ser parecidos, iguais ou serem os mesmos nos setores, mas a atividade em si não é a mesma. Isso certamente precisa de uma especificidade sobre temas diferentes. Então, eu convido então para que a gente monte também no que se refere ao que estamos falando, que criemos oportunidades. Solange levantou a mão? Sim, bom, primeiramente quero parabenizar a apresentação tanto da Laura, né, quanto da caixa de ferramenta, como a apresentação do Marco, foram excelentes. O Marcos traz aí uma apresentação bastante complexa e completa para os sindicatos, dá para ter uma boa visão do que se espera trabalhar e das dificuldades que nós vamos enfrentar no próximo período. Nós, da enfermagem, já sofremos um pouco com a questão das mudanças climáticas, principalmente com as catástrofes que têm acontecendo, como foi o caso de Brumadinho, em que o pessoal da enfermagem teve que estar à frente, ajudando no resgate das vítimas lá da questão de Brumadinho, os desmoronamentos que têm acontecido no Rio de Janeiro por conta de excesso de chuvas e que acabam fazendo com que muitas pessoas morram soterradas, ou seja, e agora mais precisamente a questão da pandemia, o Covid-19, que nós estamos aí na linha de frente, fazendo enfrentamento, tentando salvar as vidas, colocando as nossas vidas em risco. Então, nós, profissionais da enfermagem, já estamos sofrendo na pele todas essas alterações, todas essas mudanças. Acho que um dos caminhos seria disseminar o maior número de seminários possíveis, debates, conferências que envolvam o movimento sindical, para, a partir daí, tirar estratégias políticas de como
conscientizar os trabalhadores da importância que é a questão das mudanças climáticas, porque o trabalhador, ele ainda não é só o dirigente sindical, é o dirigente sindical e o trabalhador, ele não tem consciência de quanto que isso pode afetar o seu dia a dia, pode afetar a sua forma de trabalho e a sua vida no geral. Então, eu acredito que se nós começarmos a fazer mais seminários, conferências e envolver os dirigentes e os trabalhadores, nós vamos conseguir trazer mais gente para o debate, conscientizar a população mais fácil e, consequentemente, poder traçar estratégias de prevenção à questão das mudanças climáticas, principalmente no caso da saúde, porque nós sabemos que o número de profissionais hoje já é bastante escasso para atingir a Agenda 2030, né? O número de trabalhadores ele é insuficiente para que se atinja os objetivos do milênio, e que muito provavelmente em 2030 não terão trabalhadores da saúde suficientes para cuidar da população mundial. E se a gente não discutir a questão das mudanças climáticas e como isso vai nos afetar, nós corremos o risco de 2030 não ter trabalhadores, né? Não ter o suficiente, não ter mais trabalhadores da saúde, porque esses também estão bastante esgotados, cansados no seu dia a dia. Eu acho que é isso. Muchas gracias, Solange. Muito obrigada, Solange. Eu estava anotando de tudo que você estava propondo. Alguém mais que quer comentar, fazer alguma pergunta, alguma proposta? Mais alguém, compas? Podem ficar à vontade. Perguntar, ponderar. Não? Posso fazer uma pergunta? Adelante, Carolina. Sim, Carolina. Porque eu tenho lido um pouco sobre a questão de descarte de resíduos, lixo e tudo mais, e dentro da saúde, a gente tem uma questão muito importante que é o lixo hospitalar, né? E se existem estudos e alguma coisa direcionada para isso, porque assim, a gente tem um lixo hospitalar contaminado, beleza, que tem que ter o descarte correto, mas a gente também tem um lixo que pode ser reciclado, né? E muitas vezes não, todos os lugares que eu trabalhei até hoje, vai tudo para o incinerador, vai tudo para o aterro, vai tudo, é uma quantidade imensa de lixo, né? Então, eu acho que se a gente tiver alguma informação, se tiver algum trabalho que tenha esses dados, né? Porque se a gente for pensar no consumo de insumos dentro de um hospital e o quanto isso já era de lixo, tudo bem que nem se compara aos 8 sacanas do mundo que destroem o meio ambiente. Mas eu acho que já é uma questão de cultura mesmo, assim, né? De você ensinando o trabalhador que ele tem que melhorar a relação dele com o descarte de resíduos, né? E eu, infelizmente, não tenho muita informação sobre o descarte, de como a gente poderia mudar, né, as alternativas para mudar essa questão do lixo hospitalar. Tem alguma informação sobre isso? Marco? Preciso dar uma olhadinha, né? Tem a legislação própria, tal, né? Eu acho que dá. Eu estou falando de um pouco de orelhada, assim, né? Acredito, né, que existam alguns materiais que poderiam realmente ser separados, né? Aquelas embalagens de soro, algo que desse para garantir a não contaminação, né, biológica desse material. Acho que muita coisa poderia ser resgatada, né? É uma questão até a ser tratada aí na política nacional de resíduos sólidos, né? Mas tem uma questão também grave em relação à incineração, por falta de fiscalização técnica e tal, né? Alguns incineradores, eles acabam não como é que se diz, não descontaminando, né, gerando, como é que se fala, emissões de bactérias, vírus, assim, que não estão, eu já ouvi falar isso aí, que tem incineradores que não estão a contento,
né, para descontaminação biológica, né, e, ao mesmo tempo, um problema mais grave ainda da incineração, que o filtro, né, desses incineradores, aí muitas vezes tem que trocar, o pessoal não troca, então quando você está queimando plástico, entre outros materiais, você está gerando dioxinas, que são componentes tóxicos pesados, assim, cancerígenos, né? Então, tá os poluentes orgânicos persistentes, né? Quando você queima de uma forma, quando você incinera de uma forma não adequada a esses componentes, você está gerando essas dioxinas, esses tóxicos cancerígenos pesados, assim, que permanecem no ambiente, assim, durante muitos anos, né? São persistentes, né? Bastante grave, assim, né? Então, quando você incinera, se você não fizer direito esse trabalho da incineração, você está gerando um outro problema, você está gerando dois problemas de saúde, né? Porque ou você não dá jeito na questão biológica, né? Contaminação biológica, ao mesmo tempo que você gera uma contaminação química pesada, né? Pesada. Eu preciso dar uma olhada de cabeça, assim, eu não tenho, não sei se você pode, se o pessoal pode anotar a gente pode pegar o seu contato, te dar uma procurada, uma buscada e te retorna. Obrigada. Sobre esto que decía Solange y Carolina. Esse assunto que a Solange também falou, e o que o Marco acabou de falar, eu acho muito interessante, então, que a gente possa chegar a um acordo, talvez, porque ter um encontro com o setor saúde para poder aprofundar o que o Solange já falou, os objetivos, a ODS até 2030, o que vai acontecer com trabalhadores e trabalhadoras do setor saúde, como a Solange falou, não vai ter mais enfermeiras. E o que a Carolina diz, não somente pensá-lo sobre uma construção do mesmo trabalhador, o que ele faz, ele com esses resíduos, como são manipulados as melhores práticas, também os resíduos, e depois o que acontece com esses rejeitos ou resíduos, precisamos ter, sei lá, uma mesma formação, o treinamento, capacitação sobre biossegurança e o tratamento desses produtos tóxicos que o Marco falou, também pesquisar, saber o que fazer com o tratamento que existe com isso, para esses resíduos patológicos, e isso é uma atividade muito interessante para o pessoal do setor da saúde, para também, porque resíduo patológico também cria piores para as trabalhadoras e trabalhadores do setor de saúde. Talvez a gente possamos chegar a um acordo. Isso é interessante poder pensar nessa próxima atividade para o setor de pessoal de saúde com essas questões dentro da agenda. Obrigada. Alguém tinha falado, eu não sei, alguém fez uma pergunta e a gente falou ao mesmo tempo. Eu não sei qual foi a pergunta, alguém pode repetir, por favor? Se não houver mais perguntas ou ponderações ou comentários, então gostaria de dizer, eu já falei da saúde, que foi uma questão de fechamento, e gostaria de convocar aos jovens do Brasil também para fazermos uma atividade do comitê para poder discutir essa questão ambiental e começar a trabalhar nessas questões. Solange falou, quanto mais possamos debater e discutir e dissemelhar, melhor será, porque chegaremos a mais companheiras e companheiros dos nossos sindicatos e poderemos colocar essa questão dentro da agenda. E um trabalho para dentro dos sindicatos para promover o que estamos tentando fazer na questão climática. Denise, você quer acrescentar mais alguma coisa para finalizarmos essa atividade do dia de hoje? Quero sim, Laura. Somente, de fato, agradecer o seu trabalho, agradecer muito a presença do Marco da Lama, antropólogo, especialista em meio ambiente, assessor da Secretaria de Meio Ambiente da Central Única dos Trabalhadores, do Sindicep, que é um sindicato
filiado à ISP e muito atuante. Então, agradecer muito o trabalho de vocês, agradecer toda a equipe da ISP aqui presente, as tradutoras aqui trabalhando conosco, e os sindicalistas e as sindicalistas que toparam se inscrever, acumular, compreender melhor este tema, para que nós tenhamos desdobramentos. E, como você disse, já tem uma previsão, portanto, de um encontro temático com a saúde sobre crise climática e um encontro sobre crise climática com o Comitê de Jovens, certo? Acho que isso é bastante importante, porque a gente vai aprofundando o tema de acordo com a realidade de alguns segmentos ou ramos de atividade. Então, acho bem bacana. Essa foi uma primeira etapa de uma longa e aprofundada capacitação em mudanças e crise climática. Muito obrigada a todos e todas pela presença e pelas contribuições. Grande abraço. Vamos tirar uma